E durante todo o dia de hoje, autoridades federais se reuniram em Brasília para tratar das ações de combate aos incêndios florestais dos últimos dias. Olha, entre as decisões estão liberações de verbas e punições mais severas para os incendiários. Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com Igor Damasceno, direto da capital federal, para trazer os detalhes para a gente. Olá, Igor, boa noite para você. Algum anúncio foi feito? Adriane e Dante, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. São reuniões simultâneas, uma delas acabou há pouco, lá no Palácio do Planalto. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu com alguns secretários de alguns estados que passam por essa situação delicada dos incêndios que acontecem de norte a sudeste do país, e a expectativa é que nas próximas horas o ministro Rui Costa anuncia a liberação de recursos federais, principalmente para o estado de São Paulo, onde a situação se complicou no fim de semana. Pelo menos 48 municípios paulistas registraram uma situação catastrófica provocada por causa desses incêndios. Como a gente acompanhou a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, esses incêndios em São Paulo e também aqui do lado, no estado de Goiás, foram provocados por ação humana, seriam incêndios criminosos. Lá em São Paulo, 3 pessoas foram presas, elas são suspeitas de estarem ligadas a facções criminosas que estariam provocando esses incêndios no estado de São Paulo. Em Goiás, um homem foi preso pelo mesmo motivo. Ele teria ateado fogo de propósito em uma fazenda na cidade de Caiapônia, que fica bem no sul de Goiás. Ele foi preso, assumiu a autoria do crime, mas negou que faça parte de uma organização criminosa. Então, o Palácio do Planalto deve anunciar a liberação de recursos federais, principalmente para o estado de São Paulo. A gente tem falado de pessoas que atearam propositalmente fogo em locais onde a mata é seca e o fogo se alastra de forma mais rápida, e por causa disso um grupo de parlamentares no Congresso Nacional apresentou no início da noite de hoje um projeto de lei que endurece a punição para pessoas que ateiam fogo propositalmente em áreas florestais. Atualmente a pena máxima é de 4 anos em regime fechado, 4 anos de prisão, e esse projeto de lei quer elevar essa pena para 10 anos de prisão em regime fechado. Agora, o próximo passo é aguardar o presidente da Câmara, Arthur Lira, despachar esse projeto de lei para que ele seja direcionado às comissões temáticas. No entanto, esse grupo de parlamentares, que são basicamente de estados como Minas Gerais, Paraná e São Paulo, esse grupo defende uma tramitação mais urgente devido à emergência do assunto. Então, eles querem que um requerimento de urgência seja apresentado ainda esta semana no plenário da Câmara para que a matéria seja diretamente discutida no plenário, sem passar pelas comissões temáticas. E hoje, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, o Valnei Wolff, se reuniu com técnicos do Ministério da Defesa justamente para discutir essa crise provocada por incêndios em praticamente todo o país. O secretário anunciou que os esforços agora são direcionados para a aquisição de novas aeronaves que vão ser utilizadas em São Paulo e também na região amazônica. Ele ainda não falou quando que essas aeronaves vão ser compradas e quando, de fato, elas estarão em operação no combate às chamas. Mas já sabe que essas aeronaves serão direcionadas para o sudeste e para a região norte do país. A gente segue acompanhando. Volto com vocês. Parece até, né, Igor, que é a primeira vez que a gente está vendo o Brasil pegar fogo desse jeito. Parece que é a primeira vez que a gente está vendo fumaça desse jeito. Eu lamento que você esteja sentindo aí no Distrito Federal aquilo que a gente está sentindo desde o ano passado aqui no Amazonas, mas parece que as reações são bem diferentes, bem distintas. Obrigado, meu amigo, por trazer essas informações para a gente. Olha, ainda bem que a fumaça chegou agora em Brasília e em outros pontos para que eles possam tomar providências, né? Porque enquanto era aqui, parecia que era outro país, parecia que o parlamento não tinha autonomia nenhuma, função nenhuma. A própria ministra do Meio Ambiente disse na semana passada
que já estava fazendo mais do que podia. Exatamente. Então, o que bem poderia lembrado. ser feito já tinha sido feito e já tinha feito mais do que podia. Aí, de repente, a fumaça começa a tomar o Brasil todo. E havia, desde o começo, essa possibilidade da fumaça das queimadas do sul do Amazonas se espalhar até o sul do país, está no sudeste. Tem queimadas também acontecendo naqueles lugares. A gente tem um levantamento feito pelo próprio INPE, que mostra a quantidade de queimadas, tanto aqui no Amazonas quanto também no estado de São Paulo, e a gente vai trazer esses números para você que nos acompanha. Vamos mostrar aqui, começando pelo Amazonas. Enquanto a imagem não entra aqui, eu queria só destacar uma coisa. Mas dessa vez a ministra botou até a camisa do Preve Fogo, né? Botou até a fardinha, porque, enfim, ia resolver o avião, vem legislação, vem um monte de coisa agora. É incrível. A gente fala desse jeito porque você que acompanha o Acrítica Notícia e você que não é aqui do Amazonas, sabe que a gente está falando disso há muito tempo. Mas precisa acontecer no Brasil para resolverem fazer alguma coisa. Mas vamos lá, vamos... A gente soubesse disso antes, fazer um dava mutirão uma de leque, né? soprada pra lá, né? Para Fazer soprar o vento, a fumaça para lá. A gente tem aqui esses monitoramentos, o que está em vermelho é o recorde. E aí você vai ver que no mês de... aqui no ano de 2022, houve um recorde aqui em maio, que foi de 81, agora vindo aqui para agosto, que é esse mês que nós estamos aqui. Nós ainda não chegamos ao recorde. O recorde foi batido em 2021. A diferença do que a gente já tem registrado até aqui, que é o dado até ontem, né, até o dia 25, para o pico é de 799. 799 é a diferença. Faltam 5 dias para o mês acabar. Bateremos esse recorde? Ao que tudo indica, a tendência é muito grande, porque se a gente tiver médias aí de 150 por dia, 160 por dia, sendo que a gente tem vários picos de 500 focos de incêndio ao longo do mês de agosto, você até tem alguns números ali na casa dos 100, mas tem muitos na casa dos 200, 300 e até 500, são vários aí na casa dos 500. No começo do mês ali, no dia 5, foram registrados mais de 600 em um único dia. Então, se tiver um pico desses, como o de antes de ontem, que foi de mais de 500, a gente tem grande chance de ultrapassar essa que foi a maior quantidade de queimadas registradas no Amazonas. Esse número específico aqui do estado do Amazonas, não da Amazônia como um todo, né? E o pior ano durante esse mês foi 2021. O ano de 2021 e que provavelmente deve ser ultrapassado por este ano. E a gente tem em São Paulo também uma diferença bem absurda em relação a tudo que a gente vinha acompanhando, né, nessas curvas. E aí, de fato, como a ministra falou, é um volume muito acima do normal, do esperado para essa data, quando a gente fala de agosto, no Sudeste, especificamente falando de São Paulo. 3.483 aí focos, né, detectados, sendo que o recorde era de 2010, em 2.444, já passou em mais de 1.000, né, em relação ao que havia batido anterior, e você pode ver que tirando 2021, que a gente teve um volume bem expressivo de 2.277 para aquele período lá em São Paulo, esse ano é uma coisa totalmente fora da curva, né? A gente abreviou a tabela aqui para poder caber os anos, já que o recorde tinha acontecido aqui em cima em 2010, né? Estamos em 2024, aqui já ultrapassou, e se a gente comparar com agosto do ano passado, essa diferença é de quase 1000%. Então, no mesmo período do ano passado, em agosto, eram registrados pouco mais de 350 casos, 352, e a gente tem 3.483 até ontem. E está queimando, é algo absurdo, e aí, apesar de ser absurdo, ainda é metade do que a gente registrou aqui no Amazonas. Mas o fato de estar desse jeito já fez condomínio de luxo ser evacuado no interior de São Paulo. Aulas serem suspensas. Aulas suspensas, movimentação parlamentar, movimentação de governantes. Até a legislação pode ficar mais severa agora por conta das queimadas, né? E parece que descobriram agora que existe incêndio criminoso, né? Como se tudo aquilo que acontece no sul do Amazonas, como se tudo aquilo que a gente já conhece, aquela região que a gente já conhece, mostrou aqui para você como Arco do Fogo, justamente porque é um lugar que há desmatamento, sim, que há queimadas criminosas, como se aquilo ali fosse um mero acaso da natureza e não tivesse capacidade do governo fiscalizar, do Congresso legislar, como se ninguém pudesse, como se todo mundo, como disse a ministra Marina Silva, estivesse fazendo mais do que aquilo que já podia fazer, né? Mas
quando acontece no Brasil, e eu uso entre aspas, as medidas acabam sendo mais rápidas. A gente fica triste que isso aconteça, tá? Ninguém queria que todo mundo estivesse passando pelo que a gente passou ano passado, pelo que a gente já começou a passar esse ano. Mas parece que só assim para fazerem alguma coisa, né? E olha que a gente está falando de uma ministra que é amazônida e que conhece essa realidade muito bem. Talvez muito mais até que nós que estamos falando aqui e que infelizmente parece que esqueceu, né? Talvez a fumaça ali fez Deu uma bugada apagar. coisas, né? A gente tem, inclusive, a qualidade do ar nesse momento. Vamos ver se as coisas melhoraram ou se a gente ainda tem índices preocupantes em relação às queimadas neste 26 de agosto. Aqui a gente pode ver que a área do Amazonas, a gente está acostumado, quando a gente vai lá fora, nem é dos dias mais pesados assim, do ar, sendo bem honesto com todo mundo que está nos acompanhando, mas aqui é o vermelho tomando conta e não estamos falando de boi-bumbá, não estamos falando de garantido aqui, estamos falando de ar em qualidade ruim, né, para a respiração. E para você ter ideia desse ar, essa medida, ela monitora, no caso, o que é bom, regular, ruim, péssimo, muito ruim. E o normal seria de 0 a 50. 0 a 50 seria o normal, porque a gente não tem nada de normal no nosso cenário. Então, a partir disso, eles monitoram monóxido de carbono, enxofre, vários outros gases poluentes, fumaça, tudo que compromete a qualidade do ar que nós respiramos. E quando ele começa a ficar dessas cores aqui, o vermelho, o roxo, já indica que a gente tem que suspender, de fato, atividades físicas ao ar livre, que a gente precisa fazer uma série de mudanças, principalmente pessoas que têm algum tipo de doença alérgica, doença respiratória, crianças, idosos. Aqui em Manaus, é praticamente raro uma pessoa que não tenha desenvolvido um problema respiratório. A gente está vendo aqui nessa tela que você está acompanhando de casa, você consegue ver Manaus ali na ponta e aqui, nesse outro extremo, o município de Manacapuru, né, que está aqui, que você vê que está numa situação bem pior, inclusive. Ali na casa dos 170, se eu não estou enxergando direitinho aqui, a qualidade do ar no município, né, 178 e 171. E aqui em Iranduba, que, né, é no caminho, é um município que fica entre Manaus e Manacapuru, também acima dos 70, né? Então a gente está, e parece que a gente está acostumado com isso, porque como eu falei, não está dos piores dias, né? É para vocês terem uma ideia do que a gente já submeteu no começo desse mês, deu uma aliviada agora, mas todo mundo está temeroso em relação ao mês de setembro, porque foi quando a gente passou por todo aquele perrengue, né, como a gente fala, no ano passado. E diferente do sudeste do país, a gente está no verão, né? O nosso verão, nós temos um verão e um verão muito intenso. Na verdade é isso, está o tempo todo quente. Mas o que muda nessa estação aqui, que ela começa ali em julho, é a pouca quantidade de chuvas. A gente tem uma descida dos rios nesse período, pouca chuva na nossa região. E esse é o nosso verão, com temperaturas de 37, 40 graus, pouca chuva, semanas sem chover, quando chove a gente nem percebe praticamente. Então essa é a principal diferença, porque a chuva não vai ajudar, por exemplo, a combater o fogo, porque não tem chuva durante esse período na nossa região, ou quando vem, ela vem de forma muito escassa. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.